Graças a Deus, mais um dia de vitória nesse sábado, onde Deus abençoe esse dia para que nós possamos ser felizes, né? Todos os dias que Deus nos concede são dias felizes, são meses, são anos, né? Deus não vai me abençoar amanhã ou depois, não me abençoa hoje. Então a bênção já veio antes que eu imaginasse que ela viesse, ela chegou para mim. Por isso ela está no meu coração, na minha vida. Eu creio que você venha crer, né, de maneira poderosa dentro de você mesmo, que você tem ele dentro de você, para que você venha a crer só nele, em espírito e verdade, para que você mantenha sua fé viva em chamas apenas em Cristo, aquele que citou e devido à igreja, que é o que é você, onde é que ele assiste dentro de você as suas fraquezas. Você não sabe orar como convém, como fala Romanos, capítulo 8, 26. Então, quando nós oremos ao Senhor, ele já sabe que nós vamos falar. Ele nos ajuda quanto a isso. Porque nós sabemos orar como convém. Aquilo que eu falo aqui, ele está ouvindo. Por quê? Eu oro de coração puro para com ele. Em nome do Pai. Amém. E graças a Deus. Então, meu amado, quando aqui eu falo, né, eu aqui mantenho a minha fé em dia, né? A minha fé é só em Cristo. Eu aqui não quero ver a mão de Jesus Cristo, né, de Nazaré, marcada com cravo, porque aqui eu creio na palavra dele. Então, Tomélio foi um incrédulo, que ele queria ver a mão marcada com cravo, e Jesus mostrou para ele, aqui não, aqui ele vem com a palavra e grava no nosso coração, como gravou no meu. E aqui quando eu falo, 1 João capítulo 3, 4, 5, 6, que a transgressão da lei e o juízo era para os judeus, você quando nasceu aqui, nasceu debaixo da justiça de Deus. Porque você hoje é um justificado segundo a fé que está dentro de você. Ele deu uma porção de fé para cada um de nós. Mas só que a fé que eu tenho para crer só nele, muitos não terão e não têm hoje. São poucos aqueles que têm fé só em Deus. Por quê? Fazem votos, são devotos, né? E vão atrás de jejum, atrás de campanha, de corrente. Todas essas coisas, a pessoa se apoia. Por quê? O corpo de carne está vivo ainda para fazer essas obras. Mas quanto às obras da lei, eu morri para ela, para viver para Cristo. Passei hoje uma nova criatura, nascendo da água e do Espírito, batismo da cruz, 6, 3, 4, de Romanos, onde aqui me batizou, me destinou, me fez mais vencedor, me fez um separado do Senhor, para que eu tivesse a entender que a lei de Moisés ficou na cruz. Como aqui está escrito, Romanos capítulo 5, 12 em diante, Adão e Cristo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Todos pecaram. 13. Porque até o regime da lei, havia pecado no mundo. Até o regime da lei havia pecado no mundo. Por quê? Os judeus viveram pela lei, né? Mas só que ninguém pôde completar a lei de Moisés, a lei dos mandamentos, que eram 613, a lei da Torá, e Jesus de Nazaré veio como filho do homem e completou todos 613 mandamentos, que era a lei da Torá, trazendo graça para nós e juízo para os judeus. Hoje nós somos o Israel de Deus, hoje não tem grego, não tem judeu, não tem gentio, somos todos iguais. Então olhemos todos em espírito e verdade, para não separarmos as pessoas dos irmãos uns dos outros, porque tem que juntar todos, porque todos têm o Cristo no coração, aquele que crê e entender esse evangelho, que não é de todos, é de muitos, como aqui eu sempre falo, segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. A fé não é de todo, porque existem homens maus e perversos com corpo de carne, que não conseguiram matar e entender que a graça é suficiente para nós, trabalham nas obras da lei, onde aqui nesse mundo, eles dominam, né, uma quantidade de pessoas que vai atrás de bênção, né? Só que o abençoador está dentro de mim, está dentro de você, e você não entendeu e quer fazer as obras de Deus. Já estão prontas para que você ande hoje nela. Efésios 2:10. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Romanos capítulo 5, 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então a lei perdoou até João Batista. Lucas 16, 16 e Mateus capítulo 11, 12 em diante. A lei perdoou até João, para que a graça viesse, nos fizesse entender que a graça de Deus nos basta, como Deus falou para Paulo, segundo Coríntios 12, 9. Paulo, a minha graça te basta. 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Então a morte reinou de Adão até Moisés. De Moisés para cá, a graça veio, né?
e nos trouxe esse entendimento, mesmo sobre aqueles que não pecaram, porque Moisés representava a lei e Elias, os profetas. Por isso que eles ficaram para testemunhar, né? Quando Jesus veio no monte da transfiguração, e ali veio Moisés e Elias, um representava a lei e o outro os profetas. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Aquele que havia de vir, o Cristo que ressuscitou. Ele veio em Jesus de Nazaré, completar as obras. Ao morrer, o corpo de Jesus ficou lá com o meu, com o seu, tirando o pecado, a transgressão da lei do judeu, e trazendo graça e conhecimento para nós. 15. Todavia não é assim o dom gratuito com a ofensa. Por quê? Se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento levou de uma só ofensa para a condenação. Por isso que o Romanos 8:1 fala que nenhuma condenação é para você, para mim, que estamos em Cristo Jesus. Se você estiver em Nazaré, vai haver condenação, vai haver muita coisa contra você, porque você vai estar debaixo de um pastor que está segundo a carne. Ele não matou a carne dele, então ele não entendeu a graça e prega a lei de Moisés. Só que a lei de Moisés ficou na cruz, para que a graça viesse hoje, que é dentro de você, o amor de Jesus. Derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Segundo o Romanos fala que você é justificado pela fé, né? E Romanos 3:28, o homem justificado somente pela fé. Não depende das obras da lei para ser justificado, porque já se justificou pela fé, Romanos 5:1. 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, né? Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, a saber, Jesus Cristo. Então, nós aqui estamos reinando em vida. Por quê? Entendemos a graça, entendemos o amor, o perdão. Então, não fazemos a obra de Deus. Já estão prontas para nós, que entendemos a graça. 18. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo veio para o judeu, não vem para nós mais, que já passaram o judeu pelo juízo, e a graça está dentro de nós hoje. Sobre todos os homens, condenação. Assim também, de justiça veio a graça, para a justificação. Por quê? 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio de obediência, o segundo Adão, Jesus Cristo, um só, muitos se tornarão justos. Todos nós hoje fomos criados pela fé em Jesus Cristo. 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Então a lei sobreveio sobre nós para que avultasse a ofensa, a ira, né? Então você vai ler em Gálatas 3:23 e 24, a lei que haveria de a fé que haveria de vir, ela chegou para nós. Nós vamos aqui separar a lei da graça, a morte da vida. A morte não terá domínio mais sobre você, sobre eu. Por quê? Nós não vamos morrer, vamos passar pela morte, mas trocaremos esse corpo para estarmos com o corpo igual de Cristo. Então você lendo Eclesiastes 12:7, você vai entender que a carne volta para o pó e o espírito que está em nós volta para Deus. Porque a pátria é os céus, mas você vai ler Filipenses 3:20 e está ali. A pátria é o nosso céu. A pátria dos espíritos. 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Por isso que o pecado, como fala lá em Romanos 6, versículo 14, não terá domínio sobre vós. Não terá, olha o verbo, não terá domínio sobre vós. Sobre eles lá. Por quê? Não estão debaixo da lei, estão debaixo da graça. Lá já estavam debaixo da graça. Mas a ressurreição é a vida, como fala João 11:25. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Ele surgiu lá dentro dos mortos para mostrar a mão para Tomé e para muitos que lá estavam, a marca do cravo. Até aqueles que lá estavam, que transpassaram ele com a lança, furaram a perna dele lá dele, aqui, desse lado, eles estavam lá para testemunhar a vinda dele, Apocalipse 7. Por isso que Apocalipse é um livro velho, já aconteceu. Por isso que quando a gente fala aqui em graça, né? A escatologia consumada, João 19:30, já consuma toda a obra. Não tem o que fazer hoje. A Bíblia virou uma história hoje, para quem entendeu a graça, o amor e o perdão revelado dentro do nosso coração.
Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado? Onde abundou o pecado? Debaixo da lei de Moisés. Superabundou a graça. Da cruz para cá, a graça veio para ensinar você a ser feliz em toda e qualquer situação. 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna. Então você tem vida eterna. Por isso que você vai ler Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Não vai não por obras da lei, jejum, né? Para que ninguém venha se gloriar. Como você jejua muito, faz muita obra, quer fazer, não consegue fazer. Sempre você erra num ponto, aí começa de novo. É igual campanha. Você faltou um dia de campanha, você tem que fazer tudo de novo. Por quê? O pastor exige que você faça. Porque ali é um homem carnal comandando a congregação. Ali o Deus não está ali, porque o Deus está dentro de você. Você tem que passar a entender aquilo que ele fala para você. Aquilo que Deus fala aqui para você, você não entendeu. Por quê? Deus cegou, né? Aqueles que lá estavam antes da cruz, para que não entendesse a graça. Aqui continua a mesma coisa. Quando ele fala, né, que eles lá oravam, né, falavam dele e o louvavam de lábios, mas só que o coração estava longe dele, porque não entenderam ele como eles não entendem a graça, o amor e o perdão dentro de um coração. 21, né? A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí você hoje lê Romanos 8:1, o que acontece? Nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. Mas se você não estiver no Cristo Jesus, que é Romanos 7:4, você vai estar no Nazareno. Mas só que o Nazareno ficou na cruz, vindo para cá o amor de Jesus. Jesus, a primeira vez que eu ouvi o Senhor falar, foi para me libertar, eu vim em busca do amor. Jesus, aprendi que o Senhor hoje vive em mim, eu não anulo a graça do meu Deus. Jesus, a fé vem por muitos ouvir as palavras ditas pelo Senhor aqui. Dentro do meu coração, muitos nesta manhã precisam ouvir. Deus vai tirar você desse lugar, trazer você das trevas para a luz. Você terá um encontro com Jesus. Você sentada ou de pé, esteja você onde estiver, Cristo te chama e te ama, Ele quer revelar a você um grande amor. Abençoado e amado Pai, o maior dom de Deus é o amor. 1 Coríntios 13:1. Sem amor nada seremos. Então vamos colocar o amor, o perdão, a paz no nosso coração, que é o Espírito Santo em nós, a esperança da glória. Toda vez que eu ouço Deus falar, logo meu coração ele começa a se alegrar ao saber que enquanto eu estou aqui, Ele é o meu verdadeiro amor. Mais uma vez aqui, pela manhã, essa alegria no meu coração, ao saber que Deus me deu o seu amor e o seu perdão. Se você me perguntar como eu estou, eu vivo reinando em vida, em amor, debaixo dessa linda graça maravilhosa que Deus me ensinou. Mais uma vez aqui, nesta manhã de alegria e de amor, ao saber que Deus já me abençoou, já nesse lindo entardecer,
já está prestes ao anoitecer. Eu continuo feliz ao saber que enquanto eu durmo, Deus vela por mim. Mais uma vez aqui, nessa linda manhã de alegria e de amor, ao saber que Deus já me abençoou. Abençoado, amado Deus. Você está abençoado. Não precisa fazer nada para ser abençoado, a não ser que a palavra dele. E ter uma conduta, uma postura, uma alegria, um perdão no coração. Você perdoa aquele que te ofende, quando você ama, quando você não faz exceção de pessoa, quando você ama a todos e junta, como a galinha junta os seus filhinhos debaixo da asa dela, Deus pega você e guarda para ele. Você entrou aqui no céu da terra, aqui o Senhor vai falar ao seu coração, que ele falou, eu quero que você ame, que você perdoe, para que você não sofra um dano aqui. Porque aqui é o ministério do Espírito Santo. Aqui, se eu errar, se eu plantar algo ruim aqui, eu vou colher. E eu tenho que assumir, como você assume aquilo que você faz. Não coloque culpa nos outros. O diabo está morto, tá? Aqui, Deus mora. Aqui não é oficina vazia. Aqui está cheia da palavra de Deus, do amor, do perdão, dentro do meu coração. Graças ao nosso bom Deus.